Agora, essa história, gente, é de realmente lascar. Tem gente muito viva agindo nos cemitérios do DF. No cemitério de Sobradinho, as placas de identificação estão sendo furtadas. Veja agora na reportagem de Érica Leal. O Bruno sepultou o avô dele em fevereiro deste ano e já teve o jazigo depredado. É constrangedor, não só do meu avô, quanto outras famílias foram roubadas, né, as placas. E fomos no cemitério correr atrás de perguntas, de respostas, e a gente não teve. E não foi só o dele. Outros túmulos do cemitério de Sobradinho também tiveram as lápides furtadas. Fui no cemitério para perguntar cadê as placas. Falaram que roubaram. Uma situação que está revoltando familiares. Isso porque ninguém se convenceu da resposta que a administração deu sobre o caso. A única resposta que deram para a gente foi a questão que não tem um tempo determinado para repor, e a investigação deles seria uma investigação interna, que não abriram um boletim de ocorrência, que seria o certo, onde que eu fui perguntar para alguns amigos. Nossa reportagem resolveu ver de perto como está a situação e confirmou que vários túmulos estão sem as lápides e sem as placas de identificação. E tem mais problemas aqui no cemitério de Sobradinho. As famílias que frequentam aqui, que têm seus entes queridos enterrados por aqui, dizem que falta até água. Rosimeire, por exemplo, teve que trazer o balde de casa e foi atrás de água aqui no cemitério. O que aconteceu? Não tem água para a gente fazer a manutenção dos túmulos, e quando a gente encontra água, você ainda tem que pagar ainda pela água, né? Ou você traz de casa, ou você paga pela água para poder fazer a manutenção. Quanto que você pagou num balde d'água? Hoje, por acaso, me cederam. Mesmo assim, falaram que custava. Custava. Se eu quiser mais, eu tenho que pagar. Quanto que seria? Ele chegou a falar o preço? Não chegou a falar o preço e não é funcionário do cemitério, né? Agora, conversando aqui com sua família, tem também um outro detalhe, né? A falta de segurança, tem gente que sai pegando até planta. Estão pegando. Você planta, numa semana, na outra semana, quando você volta, não tem mais nada. Até as plantas eles levam. Como que você se sente, assim, a sua filha está aqui, participando de um momento que é doloroso, né? Um momento de reviver memórias e de tentar fazer com que elas também fiquem, né, na memória da sua filha. Enfim, é um momento todo emotivo, porém, também causa revolta. Com certeza, né? Porque é um ente querido nosso e jamais a gente quer ver uma situação dessa, mas é o que nós temos vivendo aí há muito tempo. Conversamos com alguns funcionários aqui do cemitério de Sobradinho, mas não foram autorizados a gravar entrevista. Mesmo assim, eles nos informaram que a administração solicitou novas placas para substituir as furtadas e que a reposição vai ocorrer de forma gradativa. Isso porque estão sendo solicitadas aos poucos e a empresa que fabrica pede um prazo de até 60 dias para entregar o material. E um detalhe importante, essas novas placas não são mais feitas de cobre, como as antigas, justamente para não atrair mais bandidos. Tudo isso faz da ida ao cemitério um momento de dor ainda mais intenso. A Artenise perdeu o irmão há 1 ano e ficou surpresa com a falta de manutenção e a cobrança de taxa extra. Toda a tristeza de perder o ente querido, aí paga um absurdo, né, pela cova e chegando em quase R$8.000. Além de todo esse gasto, passou-se 1 ano, eles te cobram aí mais uma taxa absurda de quase R$1.000 e não te fornece, né, o que é necessário para cuidar da cova, né? Você não tem uma água aqui no cemitério, não tem um serviço para cuidar da cova, não tem iluminação, não tem nada. Então as taxas são absurdas, entendeu? E você não usufrui do que eles falam. Sobre essa situação, a administração dos cemitérios não respondeu às nossas ligações. O espaço segue, como sempre, aberto aqui no Cidade Alerta DF.